Thiago Valu, Thiago Fernandes, e a gente vai debater bastante a derrota do Atlético para o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Vamos seguir aí. E quem tem as informações pra gente, né? Os detalhes da partida, como foi esse jogo tão pesado, uma derrota dolorida para o torcedor atleticano, é a Thaís Santos. Mais de 52 mil pessoas no Mineirão esperavam por um espetáculo em campo. Afinal, tínhamos duas das equipes mais badaladas do Brasil. O Palmeiras vinha com a missão de garantir a terceira classificação consecutiva em um mata-mata de Libertadores. O Atlético tentava um bom resultado para buscar uma revanche, mas não foi bem isso que aconteceu. 1-0 é um resultado que o Palmeiras tem como vantagem, mas não está nada decidido. Nós temos 90 minutos para jogar e temos a nossa condição, sabemos que temos condição de, com dificuldades, conseguir a nossa classificação. A equipe alviverde começou o jogo comandando as ações. Veiga soltou uma bomba de fora da área, Everson deu o rebote e Gemerson fez o corte. Não demorou muito para o Verdão balançar as redes do gigante da Pampulha. Rafael Veiga apareceu livre de marcação e disparou um chute certeiro no canto de Everson. A tentativa de resposta do Galo veio com Hulk em uma finalização de bicicleta que passou à direita de Everton. O Galo teve apenas uma finalização de perigo com Hulk no primeiro tempo. A torcida esperava um comportamento diferente na volta para a segunda etapa. A equipe de Felipão até tentou. O time foi mais voluntarioso, mas acabou esbarrando na dificuldade com o passe final. Como no lance em que Paulinho recebeu o passe de Igor Gomes, mas acabou chutando fraquinho. O Everton fez a catada, mas a arbitragem já havia marcado o impedimento. No apagar das luzes, o time de Abel Ferreira ainda teve a oportunidade de ampliar o placar com uma falta cobrada por John. A bola desviou em Kardec e sacudiu a trave. Mas mesmo com a vantagem importante, o Verdão prefere manter os pés no chão. A vantagem é mínima, de um gol. A gente sabe que toda vez que a gente joga contra o Atlético é muito difícil. A terceira vez que a gente joga já contra ele nessa fase assim. E é isso, a gente tem que fazer um segundo jogo, na minha opinião, entrando em campo como se estivesse 0-0. O jogo da volta será na próxima semana, dia 9, no Allianz Parque. O Palmeiras completou a sua terceira vitória consecutiva e, além disso, Abel Ferreira ainda pôde escalar uma equipe considerada 100% titular, com os retornos de Murilo e Dudu. Há 2 dias o Dudu treinou exatamente na mesma posição que jogou hoje e é um jogador que nos traz experiência, é um jogador que nos ajuda e é bom. Eu também tinha dito isso há 2 ou 3 conferências atrás. Quando estamos todos juntos, quando este elenco está todo junto, está todo saudável, está todo pronto, somos fortes e competitivos. Já o Galo atingiu a marca de 10 jogos sem vencer. A situação fica cada vez mais crítica. Afinal de contas, o time teria que ganhar o jogo da volta por 2 ou mais gols de diferença para conseguir passar de fase na Libertadores. Como se já não bastassem os problemas existentes, Zaratio acabou sentindo dores na coxa direita, foi substituído ainda no primeiro tempo e virou dúvida para os próximos jogos. Com essa situação toda, fica difícil manter o bom humor em Felipão. Um time organizado? O meu time é desorganizado? Hoje foi? Então, já está respondendo. Mas quanto tempo para o torcedor ver? Não tenho tempo nenhum para falar para ti. Tá difícil, hein, Felipão? Tá difícil para o Atlético. Complicada essa situação vivida pelo Atlético. E eu acho que a gente tem muito a debater, muito mesmo. Ontem o Hulk, na saída lá do estádio, ele pegou e falou que não queria ser repetitivo. Eu acho que está precisando ser repetitivo. Bater na tecla até algo funcionar dentro do Atlético. Ontem foram quase 53 mil torcedores no estádio, pagantes ali, para pegar e apoiar o Atlético, acreditando mesmo nas dificuldades. O torcedor do Atlético acreditou bastante, o tempo todo. Ontem, aos 40 minutos do segundo tempo, era possível escutar todo o Mineirão empurrando aquele time que até ali não tinha levado nenhum perigo real à meta do Palmeiras.
Então isso mostra que a torcida fez o seu papel. Aí eu quero perguntar para toda a turma que está aqui comigo hoje, o Gageta de São Paulo vai entrar com a gente daqui a pouquinho. Já vou direto com você, André Repsol, está aqui com a gente mais uma vez, uma alegria estar recebendo vocês aqui sempre junto com a gente. Tamo junto. Eu queria saber de você o porquê que o Atlético não conseguiu agredir o Palmeiras, mesmo jogando em casa, com toda a pressão que já existia e com o apoio total da torcida do Atlético. Boa tarde a todos. Bom, na minha opinião é o seguinte, o Atlético não tem transição. O meio-campo do Atlético com 2 volantes não consegue distribuir o jogo, não consegue chegar à frente com qualidade. O Filipão tentou pelas laterais, só que o Arana está voltando de uma lesão muito grave e ainda ele não consegue desenvolver o bom futebol que ele apresentou durante toda a carreira. E o Saraiva ele fez uma partida boa contra o Flamengo e aí começou a se imaginar que ele continuaria fazendo aquela boa partida, que ele teria o mesmo desempenho, e não! O normal é ele ter o desempenho que ele teve ontem. Um desempenho fraco, um desempenho muito abaixo da média. A verdade é a seguinte, o Atlético não consegue desenvolver o jogo porque não tem meias para fazê-lo. O Atlético não consegue sair da zaga e tocar no volante e o volante chegar e dar um passe aqui, ó, na intermediária para o meia, tocar para o atacante, fazer uma tabela. O Atlético pega a bola, ele roda a bola para tentar sair pela lateral. E o Palmeiras treinou exatamente isso, travar as laterais atleticanas. E travou por completo. Inclusive, saiu em diversos sites paulistas que o objetivo do Palmeiras era qual? Jogar nas costas do Guilherme Arana, pelo lado direito através com o Mike, e travar o Atlético. E também fazer o quê? Fazer bolas aéreas. Nem precisou de fazer bolas aéreas para poder chegar no seu gol. A verdade é que raça teve. Se a gente falar assim, não teve raça do time do Atlético. Não, teve raça, teve vontade. Mas somente a individualidade vai ganhar uma partida contra uma equipe como o Palmeiras? De jeito nenhum. Uma equipe bem treinada como a do Palmeiras, onde o Abel, ele é estudioso, ele é fominha, né? Ele é tarado pelo futebol, meu amigo, não vai ter jeito. O Atlético vai sempre se ferrar porque vai estar sempre travado. Dola, o que você pode dizer a respeito dessa questão do ataque? Eu acho que falta um pouco mais de intensidade ao time do Atlético, principalmente nesses momentos decisivos. E quando a gente fala em momentos decisivos, tá batendo nessa tecla da Libertadores, que foi o jogo de ontem, o jogo pesado. Mas eu acho que tem faltado isso ao decorrer desses últimos 10 jogos. Quanto que te preocupa esse momento que o Atlético vive? Boa tarde, Elton, pessoal de casa. Eu acho que não falta uma intensidade no ataque, falta clareza, faltam ideias, né? É um ataque que na hora que chega no último terço do campo, na hora que precisa definir a jogada, o último terço do campo, né? A partir da intermediária do adversário, é um time que não consegue desenvolver a jogada, que vai muito na intuição. É um time intuitivo, é um time de improviso, é um time que depende exclusivamente da individualidade. Você falou bem aí, ressaltou, né, a entrevista do Hulk, que ele falou assim, eu não quero ficar sendo repetitivo. O problema é justamente esse, o time do Atlético é um time repetitivo, né? É um time que repetidamente não apresenta ideias em campo. É um time que repetidamente apresenta um problema coletivo e que o treinador chega na coletiva e trata não só a imprensa, mas o torcedor a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso a gente vai falar também, porque foi um absurdo que aconteceu dentro de campo e também na sala de imprensa do Mineirão. Ficou bravo, né? Aquilo ali foi um absurdo também. Então a gente vê o Atlético repetidamente jogando mal. Isso. E repetidamente não apresentando evolução. Então, assim, realmente tem que parar de ser repetitivo, Hulk. Inclusive, o Hulk individualmente também precisa parar de repetir péssimas atuações. Não tá bem também. Então, assim, o Atlético é um time que falta melhores soluções coletivas e que, para piorar tudo, tem tido problemas na parte individual também, porque seus principais jogadores não estão rendendo como já renderam em outros momentos. Eu não sei se você vai concordar comigo, desculpa interrompê-lo. Boa tarde aos amigos. Primeiro, Elton, eu vou reproduzir o comentário que eu disse aqui quando eu cheguei. Eu não estou muito bem, não, estou passando um pouco mal aí, estou meio indisposto. E já começou isso ontem. E eu fiquei lamentando o fato de eu estar assim ontem, porque para assistir a pelada que eu assisti ontem no Mineirão, eu tinha que beber bastante. E não dava para assistir esse jogo sóbrio. E eu assisti sóbrio, cara. Que coisa ruim. Foi muito triste. Cheguei em casa, pior ainda. Mas enfim, voltando, Elton, e brincadeiras à parte, sobre a questão do Hulk, eu acho que ele é mal escalado nesse time do Filipão. Eu estava assistindo ao jogo de ontem
E aí, durante o primeiro tempo, eu tive a possibilidade de assistir do lado do ataque do Atlético. Estava mais próximo ao ataque do Atlético, ali no lugar que eu estava posicionado. E, honestamente, não dá para colocar o Hulk para jogar como pivô. O Hulk, durante a melhor fase dele no Atlético, que foi 2021, ele tinha muita qualidade, vindo de trás, com a bola dominada, muita qualidade, partindo para cima dos adversários em velocidade. E no jogo de ontem, cara, você coloca o Hulk para fazer parede e ficar tentando dar bola de primeira para os pontas, consagraram o Gustavo Gomes e o Murilo. O Murilo e o Gustavo Gomes deixam o Mineirão maiores ainda do que já são, porque são bons zagueiros. Ótimos. Mas maiores do que já são, porque a principal arma ofensiva do Atlético, que é o Hulk, fica presa no meio de dois zagueiros. Assim, acho que o Filipão demora para mexer. Acho que o Filipão não organizou esse time taticamente. O meio-campo me parece um catado. E o Filipão, além de não organizar, além de demorar para mexer, é um puta de um cara ignorante, cara. Pô, pelo amor de Deus, eu não aguento gente ignorante. Cara, você faz um trabalho horroroso, Luiz Felipe Scolari. Então seja no mínimo educado com as pessoas que te perguntam. Ali você não está respondendo, não é para a imprensa, é para a torcida. Você foi um baita treinador, um baita, dos melhores que eu vi. 2002, campeão do mundo, chorei de felicidade. Te vi vencendo títulos da Libertadores com Grêmio e Palmeiras, mas mal educado, arrogante e ruim de serviço. É isso que você é hoje. Beleza, a gente vai voltar daqui a pouquinho para dar mais... seguir essa discussão calorada. A gente vai ouvir o Everton, vamos ouvir também o Valu, mas antes eu tenho um recadinho para você. A Super Pro Atacado tem o presente perfeito para o seu pai e por um precinho que cabe até na sua mesada. Super Pro Atacado, a loja do profissional, com você em todos os momentos. Em Contagem, na BR-040, no quilômetro 528, depois do TRE. Vou chamar já o HG agora para entrar nesse bate-papo com a gente. HG, meu filho, tudo bem? Na medida do possível, eu acredito. O que você pode falar para a gente a respeito desse jogo que o Atlético apresentou, ou se é que ele apresentou um grande jogo, ou um jogo? Eu queria saber a sua opinião. Boa tarde, satisfação bater papo com você à distância. Beijo a todos aí. Obrigado pela presença, por ter atendido nosso chamado aí, Grande Rap também, que aliás ontem foi desrespeitado na coletiva pelo Filipão. Eu queria aproveitar, Elton, já no início fazer uma meia-culpa aqui, porque eu não tenho o poder da adivinhação, eu não tenho o poder de, quem dera que fosse assim, né, de acertar todas as minhas projeções. Eu comecei a projetar um campeonato brasileiro que se desenhava com o Atlético brigando num G4, com o América brigando no meio de tabela e com o Cruzeiro brigando contra o rebaixamento. E a coisa aconteceu exatamente o contrário, né? O Cruzeiro hoje está acima dos dois, o Atlético já começa a pensar também em rebaixamento e o América numa situação realmente deplorável no Campeonato Brasileiro até aqui. Mas eu quero fazer meia-culpa por duas situações aqui. A primeira delas é que eu acreditei piamente que o Kudê fosse fazer um bom trabalho no Atlético, não só pelo que ele formatava dentro de campo, mas também porque eu acreditava que fora de campo ele pudesse organizar um clube que já vinha meio desmantelado. E ele só empurrou a instituição mais para baixo. Eu entendo o posicionamento de todo mundo quando diz, mas a imprensa é responsável, a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. Eu não falo em nome da imprensa, eu falo em nome do que eu digo. Eu chancelo o que eu falo. E eu só estou dizendo agora porque lá atrás, depois da primeira coletiva, eu disse que era fim de linha para o Kudê, porque para mim o Kudê é um bom técnico, não um bom treinador. Só que eu acreditava que aquela mínima organização estabelecida no Atlético fosse, na pior das hipóteses, seguida pelo Filipão. Ledo engano. O time desorganizou, o time perdeu confiança, o ambiente que eu imaginei que fosse um problema, que o Felipão fosse acertar, ele também não conseguiu acertar. Ele também não conseguiu acertar, ele fez esse time perder confiança em semanas de treinos, no mínimo 2 coletivos por dia, e isso me decepcionou muito. A queda de rendimento, a queda na confiança e... O Felipão, eu imaginei que fosse, de fato, ser uma tacada de mestre, inclusive com grande aprovação da torcida quando anunciado. Os resultados não aconteceram. Eu não vou ficar aqui batendo palma para maluco
enaltecendo uma evolução e dizendo, não, se a evolução veio, o Atlético está próximo da vitória ou das vitórias. Tem coisa que o tempo realmente não contribui. E imagino que agora, num retorno todo, o Atlético precisa focar no brasileiro para se livrar o quanto antes do risco de rebaixamento. Porque agora, lamentavelmente, já começamos a olhar para a possibilidade de queda do Atlético. É só isso. E daqui para frente, eu que disse sim e repeti algumas vezes, que talvez uma tacada de mestre do Atlético em trazer o Filipão para corrigir ambiente, mas, por outro lado, tá gravado aí, a gente dizia, e repetidas vezes também, que era um escudo para a diretoria, que a diretoria agora tenha um plano, tenha um planejamento, comece a visualizar o restante da temporada para se manter na elite e a montagem para a temporada do ano que vem, de preferência um técnico que saiba planejar também e não só um escudo para a direção, porque a direção tem errado muito e nós erramos muito, erramos sempre, mas quem tem margem de erro desse tamaninho é a direção. A direção me parece ter errado mais uma vez, mas ainda há tempo de consertar a bobagem que fez e daqui a pouco eu quero falar mais sobre o Filipão. Beleza, porque a gente tem muito a falar a respeito do Filipão. Eu quero rodar aqui, continuar rodando aqui com o pessoal, eu quero chamar o Valu. Olha só, a situação do Atlético é a seguinte, o Atlético desde 1992 não tinha uma sequência tão horrorosa. São 10 jogos sem conseguir vencer. 10 jogos sem conseguir vencer. E eu vou lembrar lá desse ano de 1992 que o Atlético lutou contra o rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro, teve uma pequena reação na reta final e conseguiu escapar daquele momento. E lembrando que o ano de 1993 ainda foi pior ainda para o Atlético. Mas enfim, quero só mostrar a gravidade que é ficar 10 jogos sem conseguir uma vitória. Thiago Valu, o que isso representa para esse Atlético de momento, que tem um Campeonato Brasileiro batendo na porta, já um jogo dificílimo contra o São Paulo e ainda tem que pensar Copa Libertadores, se é que ainda existe esperança no momento que está. Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos. Um momento delicadíssimo, em especial este Atlético, né? E este Atlético, quando eu falo isso, é com relação à qualidade deste elenco. Claro que a gente sabe, eu acho que o elenco se enfraqueceu nessa temporada. Eu acho que algumas escolhas do departamento de futebol com relação a atletas que permaneceram ou até renovaram estão se mostrando equivocadas com o tempo. Mas é todo um processo e dentro de campo é lamentável. Eu prometo que hoje não vou citar a respeito do trabalho antigo, mas o que existia e se existia alguma coisa do trabalho antigo, e na minha opinião eu vou citar algo que existia e não existe mais, o Hulk e o Paulinho são dois estranhos dentro do campo. E a gente viu nos momentos mais difíceis do Atlético nesta temporada, que em algum momento eles eram a certeza de que algo funcionava. Os dois juntos. Ora o Hulk fora da área, encontrava o Paulinho dentro da área, ora o Paulinho fora da área, encontrava o Hulk. Isso não existe mais. O Paulinho esteja jogando ao lado do Hulk, como o Filipão mudou ontem no segundo tempo, ou mais aberto também, não conseguem se encontrar. Eu vejo problemas não só no ataque, não só no meio, não só na defesa, eu vejo problemas como um todo. O Luiz Felipe Scolari, que na minha opinião é um técnico que consegue organizar minimamente as equipes, mas eu não esperava que ele tirasse mais futebol deste time, e isso não esperava mesmo, porque não é a característica dele. Hoje tem um trabalho, e com sinceridade, eu não sei até que ponto pode parecer absurdo, mas pensar em um novo técnico, daqui a quanto tempo, quantos jogos sobrariam para esse novo técnico? Esse técnico terá a capacidade de mudar o tamanho do estrago. Eu acho o estrago gigantesco, e acho que o Luiz Felipe Scolari, além de mostrar e falar do seu tempo no futebol, que são algo em torno de 50 anos, aliás, né, Felipe? Os seus 40 anos em 2014 não lhe serviram de muita coisa, e parece você não ter tirado muitas lições daquele dia 8 de julho de 2014. Ele precisa se debruçar e entregar mais, não para a imprensa,
mas para o torcedor atleticano. Eu acho que tem muita coisa a responder. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que foi a coletiva do Filipão na noite de ontem. Mas antes, eu tenho